A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 25. Estamos trabalhando no livro de Davi. E eu creio que está sendo bênção para a minha vida e para a sua. Para mim, eu tenho certeza que está. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Ontem terminamos quando Davi disse a Abigail que fossem na paz, depois dos presentes. Hoje vamos terminar esse capítulo, né? 1 Samuel 25, do 39 ao 44, onde o tema é Deus é terrível. Depois vamos falar em Êxodo 14, do 25 ao 31, e terminamos com Hebreu 12, 29. No decorrer da mensagem, você vai entender porque Deus é terrível. Não estou assustando ninguém, mas a gente tem que conhecer um Deus que é amor, mas que é justiça. A gente tem que conhecer um Deus que Ele vê tudo, que Ele sabe tudo, pode tudo, que Ele nos pesa na sua balança e que Ele fica observando todas as coisas. Amém? 1 Samuel 25, a partir do 39. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: Louve a Deus o Senhor. Louvo a Deus o Senhor. Ele me vingou de Nabal, que me insultou, e assim livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. A gente sabe que Nabal morreu depois que a mulher dele contou. Ele paralisou, é como que ele tivesse um infarto, não sei. E com 10 dias o Senhor matou ele. Nabal ignorou Davi. Nabal não mandou alimentos para Davi. E se não fosse Abigail, com certeza as consequências seriam terríveis. Mas quando Deus entrou com justiça, ontem quando eu estava falando de Abigail, você lembra que Abigail disse que os inimigos de Davi, quem ia tomar providência é o Senhor. Quer dizer, ela profetizou com tanta força que a grande providência de Deus naquele momento foi com seu esposo. Porque a gente tem que amar Deus, tem que saber como se comportar, temos que saber respeitar as pessoas de Deus, porque Deus vê todas as coisas. Ele não é ódio, ele não é guerra, ele é justiça. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Os empregados dele foram até Carmelo e disseram: Davi nos mandou buscá-la para que eu, a senhora, seja sua esposa. Então Abigail ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Eu sou a escrava de Davi e estou pronta para lavar os pés dos empregados dele. Veja que era uma mulher obediente, uma mulher sensata, uma mulher que realmente andava na palavra daquela época, né? E quando a gente luta para viver na palavra, 100% ninguém consegue. Pode ter certeza que tem bênção de todas as formas, mas é necessário mudar, é necessário renunciar ao pecado. E a gente vê aqui um exemplo de mulher íntegra de Deus. Aí, ela se levantou depressa, montou o seu jumento e, acompanhada por suas 5 empregadas, partiu na companhia dos empregados de Davi e se tornou esposa dele. Davi tinha casado com Ainoá e Jezreel. Agora Abigail também se tornou sua esposa. Também venhamos e convenhamos, Davi não parava, não brincava de serviço, né? Naquela época se podia ter essas mulheres. Nesse meio tempo, Saul tinha dado a sua filha Mical, que tinha sido esposa de Davi, a Baoti, filho de Laís, da cidade de Galim. A gente sabe que ele deu essa esposa, a filha dele, que foi a primeira esposa de Davi, deu a outra, né? Porque Davi tinha saído corrido onde a própria esposa Mical tinha ajudado ele. Então, mas o Senhor é justo. O Senhor viu a luta de Davi, o Senhor viu o sofrimento de Davi, o Senhor viu como Nabal se desrespeitou Davi, como ele se comportou quando perguntaram àqueles homens se ele podia mandar alimentação para Davi. Deus vê todas as coisas. Tem gente que diz assim, Deus só vê o coração. Não, irmão. Deus é juiz, Ele é justiça. Ele sabe do comportamento de cada um de nós. Aqui em Êxodo 14, você vai ver a justiça de Deus do 25 ao 31. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade
pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: vamos fugir de Israel, dos israelitas, o Senhor está lutando a favor deles contra nós. A gente sabe que quando o povo passou com os pés enxutos, que Moisés abriu o mar vermelho, sendo só instrumento nas mãos do Senhor, em seguida veio Faraó. Ele aproveitou aquela oportunidade aberta e entrou com todos os seus cavalos e cavaleiros. Para quê? Para perseguir o povo de Deus. A gente sabe que Nabal foi morto. Deus vê as injustiças. Deus vê a falta de respeito com seus servos. Deus vê as calúnias. Deus vê as perseguições. Então o Senhor Deus disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Veja que aí ele estendeu a mão para o mar fechar, né? Porque no 25 diz, os próprios homens, o faraó disse que Deus estava lutando contra eles. Deus fez o quê? Desbaratinou a roda do carro das carruagens. Deus faz coisas tremendas. Os milagres de Deus, a forma dele agir com amor, com poder, com justiça, com milagre, é tremendo. Moisés estendeu a mão sobre o mar e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. Veja que Deus deu muita oportunidade àqueles egípcios para que eles deixassem, né? E a Faraó, o povo de Deus, em paz. Mas quando eles liberaram, quando Faraó liberou lá na frente, que viu eles indo embora, se arrependeu. Por quê? Porque Deus tinha endurecido o coração dele, é verdade. Mas ele por si já tinha um coração duro. Ele era maligno. O Senhor sabia das atitudes dele, o que estava no pensamento dele, que ele não queria soltar, porque ele queria o povo escravizado. Então Deus dá muita corda, mas quando chega a hora da justiça, grande é. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio, que havia perseguido os israelitas no mar, e não sobrou nenhum egípcio com vida. Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de águas dos dois lados. Veja que os israelitas atravessaram muralha dos dois lados e eles passaram-se em seguida, adiante. Mas Faraó achou que ia se dar bem, né? Naquele dia o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios e os israelitas, e viram mortos na praia. Quando viram o poder que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Veja que no outro dia, eles viram o agir de Deus na vida dos seus servos, né? Os servos de Deus viram o agir de Deus na vida de Faraó. Perdão. Deus é justo, mas ele é justiça. Não foi à toa que eu coloquei aqui assim, Deus é terrível. Por que eu coloquei Deus é terrível? Só porque ele prendeu, desbaratinou aquela roda, fez elas andar com dificuldade e morreu Faraó e toda a sua equipe? Por quê? Porque também ali em 1 Samuel Deus matou Nabal? Não, porque Deus é terrível. Onde é que diz que Deus é terrível? Hebreus 12, 29 diz o seguinte: porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor. Mas ele é um fogo destruidor para quem escolhe isso. Para quem é desobediente, para quem está no pecado, para quem desrespeita o povo de Deus, para quem anda cocheando em dois pensamentos. 2 Coríntios 5,17 diz que tudo se fez novo. Nós somos uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Que a gente pare, que a gente não brinque, que a gente não desafie nosso Deus perseguindo, caluniando, falando mal das pessoas. Que a gente obedeça. Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então você e eu fazendo isso, a gente só tem vitória. E não esqueça do tema. Deus é terrível. Foi exatamente o que eu falei na palavra hoje, as atitudes dele. Mas a culpa é de quem não obedece, é de quem anda no pecado como Faraó, é quem age como Nabal. Deus é o justo juiz. Tem mulheres aqui sofrendo com esposos, às vezes homens alcoólatras, homens que batem, pode ter certeza. Continue fiel na porta adorando Deus,
porque na hora certa ele chega, que ele é fogo consumidor. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.